Venezuela é um país rico, mas o seu povo é pobre. A instabilidade vinda da dependência do ouro preto, o enfraquecimento dos outros mercados internos e as marcadas desigualdades na distribuição da riqueza fizeram que a Venezuela continuasse se situando entre os países mais problemáticos do mundo. Especialmente o vertiginoso crescimento da inflação, que é um grave problema. Desde 1999, o presidente Hugo Chávez começou uma política social para lutar contra a pobreza no país. No entanto, o balanço desta política oferece luzes e sombras. A conquista mais significativa do governo atual foi a diminuição da pobreza extrema. Com seus mais de 20 projetos de ajuda social chamados missões, o número de habitantes que recebe alguma ajuda do governo estatal é imenso. O grande problema é a dependência que esse sistema paternalista governamental cria ao não prestar atenção à sustentabilidade do projeto a longo prazo. A pobreza diminuiu, mas não foi solucionada estruturalmente. Igualmente, a política de expropriações, a fixação de preços e o controle cambial praticamente afogaram a produtividade agrícola e industrial. Com um total de 13 mil empresas, 6 mil tiveram de encerrar suas atividades. E hoje a Venezuela se vê obrigada a importar produtos básicos como carne e café, que antes eram produzidos no próprio país. Muita gente vive do comércio informal atualmente. Outro campo no qual houve vários conflitos nos últimos anos foi o da liberdade e dos direitos civis. A Venezuela está muito abaixo dos níveis democráticos em questões como o direito à propriedade privada, à liberdade de expressão na mídia e ao livre comércio. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos critica a existência de um ambiente hostil para o dissenso político na Venezuela e o funcionamento da justiça. Estamos vivendo em um país onde as instituições foram sequestradas. Não existe independência das instituições. E para que tenha um verdadeiro país democrático, as instituições devem ter sua independência. E aqui, tudo depende do Executivo, do governo central. Também a Igreja Católica, que segundo as estatísticas, apesar da baixíssima prática da fé, conta com grande credibilidade e respeito entre a população, viu-se envolvida no debate sociopolítico de revolução permanente que o governo proclama. Hemos tenido desencuentros muy fuertes entre el presidente da República. Tivemos desencontros muito fortes entre o presidente da República e a Conferência Episcopal Venezuelana. E tivemos, durante esses 13 anos, ataques muito típicos, muito próprios do presidente da República, de desqualificação. Não é verdade? Quando algum bispo faz uma crítica, ele está no seu direito, porque vê que as coisas não estão beneficiando o país, no campo político, econômico e social. E faz menção a isso, sobretudo, porque vai contra a Constituição. A maioria das coisas que a Igreja reivindicou sempre tem a ver com o fato de não se estar cumprindo a Constituição. O presidente Chávez não poupou esforços em seus ataques diretos contra a hierarquia da Igreja. Eu faço uma cruz para vocês, assim, em nome de todos nós, os verdadeiros cristãos, porque vocês não são. Podem se vestir de cardeais, de bispos e tudo, mas vocês são o demônio em pessoa. Defensores dos interesses mais podres. Isto é um banquete, porque eu não acho que esses senhores bispos sejam tão ignorantes. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que estão mentindo descaradamente. E isso faz deles uns vagabundos. São uns verdadeiros vagabundos, do cardeal para baixo. Eles sabem que estão mentindo descaradamente. E isso os hace unos vagabundos. São unos verdadeiros vagabundos, del cardenal para abajo. Relativizar un poco las cosas, yo voy a lo fundamental,
Eu sei relativizar, vou ao fundamental, e o fundamental é o meu trabalho como pastor, que exige que eu também tenha uma palavra a dizer sobre os direitos do povo venezuelano. Aquilo que vai contra o bem do povo deve ser denunciado por um bispo, de maneira que eu, pessoalmente, não guardo raiva nem rancor. Não guardo animosidade nem rancor. Além das fronteiras diretas por parte do presidente, a igreja se viu afetada pela falta de apoio econômico para a manutenção de muitas das suas iniciativas e projetos, pelas expropriações de terrenos, capelas e outros edifícios, bem como por inúmeras travas, recortes e dificuldades na hora de realizar sua tarefa, como, por exemplo, na aquisição de vistos para missionários ou sacerdotes estrangeiros ou nas ajudas para a educação. Me gusta la milonga, queremos ver a Camila bailando la conga. Mas talvez o problema mais grave neste momento sobre o futuro incerto da nação seja a grande violência e a insegurança presentes nas ruas do país, assim como a enorme divisão criada pelo governo de Hugo Chávez, que usou e continua usando uma dialética de confronto e luta de classes, totalmente inadequada para um governo democrático. El mayor perjuicio que ha sembrado el régimen de Chávez ha sido utilizar el odio como un instrumento de política de captação de clientela. O maior prejuízo semeado pelo regime de Chávez foi utilizar o ódio como um instrumento de política de captação de clientela política. Por um lado, ele está continuamente incentivando ao ódio e à indiferença de classes. Por outro, está alimentando, com dádivas disfarçadas de missões, e isso é clientelismo político puro, para manter sua base política coagida. E esse é o maior desafio que temos como igreja, todos nós, leigos e hierarquia, contribuir para a reconciliação do país. Laicos e hierarquia de contribuir à reconciliação no país. La convivencia social entre el pueblo venezolano. Esa es una preocupación muy seria. A convivência social entre o povo venezuelano é uma preocupação muito séria, porque não há dúvida de que se introduziu um elemento de discórdia, de receio, de confronto. E há também muitos elementos que nos fazem prever muitos confrontos no futuro. Então, a grande preocupação do ponto de vista social é a convivência do povo venezuelano. A convivência social do povo venezuelano. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista religioso, minha grande preocupação é a necessidade de fortalecer a evangelização. E, nesse sentido, acho maravilhoso essa iniciativa do Santo Padre de promover essa evangelização muito mais extensa no mundo inteiro. Nós estamos fazendo isso aqui na Venezuela com muita força. Nós lo estamos fazendo aqui em Venezuela com muita força. A Venezuela se encontra em uma grande encruzilhada. A situação não é fácil. Violência, instabilidade, conflitos sociais, secularismo e uma grande crise econômica. No entanto, existe a esperança de uma resposta democrática por parte de todas as instituições civis e sociais que permita reconciliar e unir o povo venezuelano. Existe a segurança de que a Igreja acompanhará esse processo como pastora e profetiza do seu povo. Eu acho que a igreja venezuelana fez a sua parte, disse o que tinha de dizer, no momento em que era preciso falar. Por quê? Porque somos pastores do povo venezuelano, seguidores de Cristo, para levar Cristo às almas, e também a essas almas que estão vivendo realidades sociais, dar-lhes os direitos humanos e falar-lhes também de quais são as suas metas como cristãos.